DW Eleições. Viva, sejam bem-vindos à DW África, emissora internacional da Alemanha. Estamos de olhos postos neste período pós-eleitoral em Angola, onde o Tribunal Constitucional negou dar provimento à providência cautelar interposta pela UNITA. A oposição queria que fosse rejeitada a ata dos resultados eleitorais, mas o Tribunal considera que o procedimento cautelar não era o meio adequado. Na decisão assinada por 9 dos 10 juízes, é referido que não estão preenchidos os pressupostos cumulativos para o seu seguimento. A decisão surge horas após a apresentação final de Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, sobre o processo eleitoral em Angola, sublinhando que o maior partido da oposição obteve 49,5% das intenções de voto e não 43,95%, como indicam os dados da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Costa Júnior pediu também uma inspeção judicial a todas as atas eleitorais em posse da Comissão Nacional Eleitoral e dos partidos políticos angolanos, no sentido de confirmar a sua autenticidade. Isto numa altura em que o exército angolano está em estado de prontidão elevada para evitar incidentes. As Forças Armadas angolanas vão proporcionar a manutenção da segurança e defesa, segundo um despacho datado do dia 3 de setembro e assinado pelo chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas angolanas, Egídio de Sousa Santos. No terreno, ativistas do Movimento pela Verdade Eleitoral anunciaram manifestações sem parar para os próximos dias. Neste programa, vamos analisar esta decisão do Constitucional com o jurista Albano Pedro. Vamos também olhar para o posicionamento da UNITA como o partido político da oposição que está neste momento a reclamar a vitória nas eleições angolanas. Eu vou começar com o deputado Nelito Equiqui, porque a UNITA fez um marco histórico nas eleições angolanas, ganhou precisamente na capital do país, em Luanda. Nelito, viva, muito obrigado por se juntar a nós neste programa. A minha primeira questão é como é que está a interpretar esta vitória da UNITA na capital do país, Luanda? Bem, uma boa tarde a si. Brahima Camará, penso que é assim que se chama. Okay. A todos que nos acompanham. Duas notas relativamente aos resultados do partido na província de Luanda. Primeiro, dizer que os militantes do partido na província de Luanda interpretaram fielmente a estratégia da direção do partido, emanada pelo seu presidente. Segundo, a direção da província de Luanda conseguiu estar por dentro daquilo que é a ansiedade dos habitantes da província de Luanda. Dito de outra forma, conseguimos interpretar e corresponder à expectativa do cidadão ao nível da província de Luanda. E esta expectativa foi gerada e correspondida num fiel contrato de compromisso, de convivência, e na convivência se conseguiu interpretar o interesse do cidadão residente na província de Luanda, quer esteja ele na zona periférica, quer esteja ele na zona urbana, quer o intelectual e quer o não letrado. Por isso mesmo é fácil afirmar que o partido conseguiu, com uma base científica, manter a sua vantagem, uma vantagem que o partido começou a ter desde 2018, 2017, 18, 19 e 20, conseguiu manter esta vantagem, fruto de muita inteligência, serenidade, porque em algum momento pareceu-nos que isso ia escapar. Ia escapar porque, como afirmado... Enquanto secretário provincial da UNITA em Luanda, acha que os resultados que a CNE divulgou refletem a vontade do povo, sobretudo em Luanda? Não, porque não refletem concretamente a vontade do povo, porque Luanda é uma das províncias onde se reclama um número um número elevado de votos que nos foram retirados
ao arrepio da lei, né? Nós estamos a reclamar perto de 243 mil votos em Luanda. Mais do que isso, em Luanda, a Luanda é a província que mais a Comissão Nacional Eleitoral e outros órgãos de Estado tudo fizeram para sabotar as eleições em Luanda, porque eles também detinham estudos esses que apontavam para uma vitória expressiva do partido em Luanda. Mas nós fomos afirmando ao longo da campanha eleitoral, e estão aí as entrevistas na CNN e em outros órgãos, que era impossível, por mais que o MPLA quisesse e os órgãos que são muletas deste partido quisessem anular a vitória da UNITA em Luanda, era que impossível, era travar o sol com a peneira, porque a nossa vitória estava desenhada. O mínimo que podiam fazer é reduzir a expressão da nossa vitória, o que eu acho que foi feito por intermédio de sabotagem de eleitores. Vê que no dia 24 vimos assembleias a serem encerradas, vimos eleitores a serem deslocados, vimos intimidação. Portanto, houve uma tentativa muito grande de reduzir o nosso resultado ao nível da província de Luanda. Deixa eu dizer que nós teríamos um resultado superior. Nós tivemos agora 4 mandatos à vontade. Não é este resultado que a CN anunciou. 4 mandatos à vontade. E se nós fôssemos numa disputa em que o partido que sustenta o poder não tivesse o suporte de outros órgãos do Estado, a derrota seria maior. Mas eles anularam determinados aspectos para terem o resultado que tiveram. Mas, de todo o caso, conhecíamos o terreno e isto tudo conseguimos travar lá, fruto do estudo que nós fomos fazendo, porque política também é ciência. E sendo ciência, é preciso fazer estudos. Estes jovens que confiaram voto na UNITA, os mesmos jovens dizem que, perante esta situação, o imbróglio que se assiste neste momento, que os deputados da UNITA não deveriam aceitar tomar posse. Qual é a sua opinião sobre isso? Vai tomar posse, vai tomar o seu lugar no Parlamento angolano? Não, eu não falo em meu nome, como deve saber. Eu sou parte de uma direção, né? de uma estrutura diretiva da UNITA. Em nenhuma circunstância eu posso chegar em viva voz a assumir que eu vou tomar esta posição. Eu dependo, eu sou parte de uma estratégia coletiva. Em nenhuma circunstância tenho que assumir posições individuais. Não devo fazê-lo em nenhuma circunstância. O que eu eventualmente quero deixar uma palavra de gratidão à juventude, porque a nossa vitória na província de Luanda deveu-se a 2 segmentos, a juventude e as mulheres. A um dado momento, pareceu-me que as mulheres estavam à margem da estratégia ou da intenção de votos do partido ao nível da província de Luanda, porque nós fizemos sondagens ao longo dos tempos, mas depois conseguimos trazer esse segmento para o partido. Então, aqui deixo bem expresso o meu sentimento de gratidão à juventude e às mulheres, porque foram determinantes para a vitória do partido na província de Luanda. E é preciso também compreender que o país avança. E o avançar do país precisa, sobretudo, de serenidade. Nós conhecemos o MPLA um bocado. Há quem conhece o MPLA há muito mais anos que eu. Sou muito mais novo que mais velhos. Mas o MPLA é um partido que consegue assentar a sua estratégia na base da violência. Então, é importante que a juventude perceba que na turbulência apenas os tolos vencem. E na serenidade, os sábios têm o galardão da vitória. Então, eu estou sempre a apelar serenidade à juventude. Nós conseguimos fazer valer aquele slogan, 2022 vais gostar, porque eles gostaram mesmo. Então, mas neste momento acha que se justifica pôr exército para garantir a segurança nas ruas do país? Não se justifica. E quem supostamente ganhou com a força do povo, como está nas ruas, o MPLA, a força do povo, não devia ter medo do povo, né? Devia estar ligado, devia haver um casamento perfeito entre o partido que ganhou e o povo. O que nos parece é que existe um divórcio perfeito entre o partido que supostamente ganhou e o povo. Então, daí a razão de termos exército na rua. Mas quem faz a estratégia de pôr o exército na rua deve saber essa sua estratégia, mas a nosso ver é desnecessário, desproporcional manter o exército na rua. Eu estou certo que nem mesmo o exército... Nelito, a minha última questão é como é que vamos sair disto? Qual é o próximo passo? O que é que a UNITA pretende fazer? Qual é a solução para este imbróglio?
Não, eu não vou falar em nome propriamente de uma estratégia da direção do partido, porque, como disse, as decisões da UNITA são tomadas num colégio e eu sou apenas um dirigente do partido e não posso assumir o nome do partido. O que eu acho que Angola deverá encontrar é sempre a saída na base do diálogo e nunca encontrar saídas na base de posições extremas. Os extremos já provaram ao longo dos anos que não servem ao interesse dos angolanos. Logo, é preciso encontrar o centro, não um extremo nem outro extremo, mas encontremos o extremo para a melhor saída do nosso povo. O povo tem fome, o povo não tem medicamento nos hospitais e por isso mesmo a melhor saída é o diálogo, um diálogo onde todas as forças e o próprio povo encontrem o seu desejo, o desejo de mudar, o desejo de ver Angola avançar. Eu acho que é isso que Angola precisa. Do resto, estamos aqui. Muito obrigado, Nelito e Quico, por se juntar a nós nesta edição muito especial na DW África, emissora internacional da Alemanha. E tal como tinha dito no lançamento deste programa, o Movimento para a Verdade Eleitoral vai promover, ou promete promover nos próximos dias, manifestações contra a decisão do Tribunal Constitucional de Angola. Para aprofundarmos este tema, tenho em direto o membro fundador do movimento Mover, José Gomes Chata. José, a minha primeira questão é: o movimento vai mesmo sair à rua em Angola? Obrigado, boa tarde. Nós colocamos uma condição que é a recontagem dos votos, a recontagem das atas sínteses em posse, tanto faz da oposição como em posse da CNE. Caso o tribunal não aceite essa petição da nossa parte, obviamente que não restará outra oportunidade do que ativarmos os mecanismos legais que nos permitam reivindicar um direito consagrado constitucionalmente. Mas o tribunal acabou por recusar o mesmo pedido feito pela UNITA. Não penso que há aqui um mal-entendido. Okay. São vários pedidos que a UNITA fez. Uhum. Um dos pedidos é a providência cautelar. Sim. Foi esse pedido que o Tribunal Constitucional chumbou. Aguardamos outros, não é? As outras irregularidades do processo e penso que o Tribunal tem até o dia de quinta-feira para responder à totalidade da petição. Mas do nosso lado, enquanto sociedade civil, acreditamos que não há problema algum em nome da transparência e verdade eleitoral, o tribunal se abrir e pedir as atas sínteses em posse dos partidos na oposição e da CNE. Penso que a verdade eleitoral deve estar acima de tudo e de todos e estamos aqui, no fundo, também para contribuir em nome dessa verdade e o tribunal não fará diferente. E se isso não acontecer, vão avançar para a manifestação. Acham que protestos podem mudar alguma coisa na decisão final do tribunal? Podem sim, senhor, porque nós temos experiências do passado, sabemos muito bem que os nossos tribunais são completamente partidarizados. Prova disso são os protestos que nós fizemos, mas com a força da sociedade, porque no fundo somos nós que votamos, acredito que não há uma outra via para essa decisão final. Queremos contribuir para a verdade eleitoral, repito mais uma vez. As eleições são sinônimos de festa e caso o Tribunal Constitucional não aceite, faremos pressão, sim senhora, porque apesar dos números de darem uma abstenção de 56%, a sociedade civil teve uma participação nunca antes vista, foi uma participação massiva. Esses números de 56% foram números induzidos, não é? Por deslocação, por irregularidade na publicação dos cadernos eleitorais. Então, agora é a nossa hora também de cobrarmos transparência e verdade. Nós votamos, nós fizemos o nosso papel, mobilizamos inclusive a sociedade a ir ao voto
e penso que estamos a cobrar e estamos num direito legítimo. Mas as manifestações não poderão aqui representar um risco face ao estado de prontidão combativa elevada das Forças Armadas angolanas? Olha, mas é um direito consagrado constitucionalmente. O artigo 47 está lá. Não fomos nós quem criamos esse artigo, não fomos nós quem aprovamos a Constituição em 2010. É até o MPLA, porque sempre teve a bancada maioritária. Cabe a nós, enquanto cidadãos, agirmos simplesmente dentro dos marcos da lei. É uma manifestação pacífica, sem armas, sem nada, e a autoridade do Estado até é convidada a participar mais para ajudar na regulação do tráfego e na melhor via possível. E também gostava aqui de avançar que a manifestação não é a única via. Nós poderemos ter outras vias, não Quais é para são, fazer valer, por exemplo? Para fazer valer as nossas. Existem outras formas de protestos simbólicos, existem outras tantas que não adianta eu avançar aqui por questões estratégicas. Estamos num estado completamente securitário, em que tudo é controlado, tudo é manipulado, e na altura certa as autoridades saberão. Mas está a dizer que há algum medo, algum receio por parte da população ou alguma intimidação contra a população? Há essa intimidação, não é? Há intimidação, o exército está na rua para, se calhar, como dizem, manter a ordem, tranquilidade. Devia ser uma tarefa da polícia, e nós já temos uma polícia excessivamente militarizada, não é? Com a vinda do exército na rua, faz aumentar ainda mais o medo. Mas eu entendo que esse medo é uma forma de fazer aquelas vozes contestatárias recuarem. Por isso, nós, enquanto ativistas, nós, enquanto sociedade civil e cidadãos desse país, só devemos respeito àquilo que a lei, a Constituição e as outras leis dizem. Então, muito obrigado, José Gomes, por se juntar a nós a partir de Angola. Obrigado e agradeço essa disponibilidade. E continuamos a falar das eleições em Angola. Ontem a UNITA admitiu recorrer a instâncias internacionais, uma vez esgotado o direito angolano, segundo nota do partido na oposição. A agência Lusa avança que João Lourenço deve ser empossado como presidente de Angola a 15 de setembro e um dia depois os deputados eleitos tomam assentos na Assembleia Nacional. Neste programa especial tenho como convidado o jurista Albano Pedro, a partir de Angola. Albano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Também estamos com problemas técnicos, não será possível aqui ter a sua imagem em vídeo. O que significa a inspeção judicial para confirmar a autenticidade das atas que a UNITA está a pedir? Bem, na verdade, a UNITA está a solicitar ou está a sugerir que seja criado mecanismos alternativos à própria lei, à legislação eleitoral, no caso, mecanismos não previstos na legislação eleitoral atual, mas que permitam, então, apurar a chamada verdade eleitoral. E, neste aspecto, a UNITA acha que tem que ser criada uma comissão com a participação da CNE e da sociedade civil e até organismos internacionais. É uma das alternativas que a UNITA está a colocar. E a outra é a exigência para que o tribunal responda com clareza processual aos seus pedidos, às suas solicitações, bem como, naturalmente, as solicitações de outros partidos da oposição. Esta é a exigência da UNITA. Entretanto, existe um processo em curso, um processo que já tramitou do Conselho, da Comissão Nacional Eleitoral e já está ao cuidado do Tribunal Constitucional,
em que a UNITA alega um conjunto de irregularidades que acha que devem ser completamente expurgados do processo, de modo a que os resultados eleitorais para a votação de 24 de agosto estejam claros e seja possível, então, a CNE fazer a correção daquilo que a UNITA considera ser irregular ou considera serem irregularidades registradas durante o processo. Portanto, temos essas duas situações a ocorrer. Por um lado, a tramitação processual nas instituições judiciais e da própria CNE, da administração eleitoral, e, por outro lado, essas exigências que a UNITA vai fazendo paralelamente para que a verdade eleitoral seja reposta. Sim, mas esgotados agora todos os recursos internos, é possível um tribunal internacional atender o pedido da UNITA? Bem, eu penso que é precipitado dizer já que estão esgotados os mecanismos internos. Ainda não estão. Neste momento, o que temos é uma providência cautelar que foi negada à UNITA, mas essa providência cautelar foi negada exatamente porque ela faz um pedido que já estava na pendência do Tribunal Constitucional. Isto é, a UNITA já havia feito um pedido e sobre este pedido fez um segundo pedido. Este pedido recente é que o Tribunal acaba de indeferir, dizendo que não faz sentido colocar um segundo pedido sobre o primeiro pedido. Entretanto, está a ser apreciado o primeiro pedido. O primeiro pedido trata-se de chamar a atenção a um conjunto de irregularidades que foram operadas junto da CNE. A CNE já foi citada pelo tribunal para alegar, para apresentar a sua versão dos factos, e penso que dentro de poucos dias a CNE vai remeter as suas alegações ao Tribunal Constitucional e o Tribunal, depois desse prazo, tem 3 dias, portanto 72 horas, para se pronunciar sobre este pedido. E, portanto, o processo ainda não terminou. Ainda não está esgotado nada e a UNITA ainda tem a hipótese de continuar. E perante todo este processo ainda em curso nas instâncias angolanas, acha que estão criadas as condições para a posse do presidente eleito, do partido que ganhou, da nova Assembleia Nacional, no próximo dia 15 ou dia 16 de mês de setembro em curso? Uma vez concluído o processo judicial, uma vez decidido pelo Tribunal Constitucional sobre o pedido feito pela UNITA, e não só a UNITA, como também a Casa CE e outros partidos que entenderam arrolar as suas irregularidades junto do Tribunal, uma vez decidido, estarão naturalmente criadas as condições para que seja empossada o presidente que vir a ser considerado eleito. Porque, na verdade, o que devemos considerar nesse momento é uma suspensão do processo. É como se a declaração da CNE fossem consideradas congeladas nesse momento, até que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Ora, se o pronunciamento do Tribunal for favorável da UNITA, naturalmente o presidente será outro, será eventualmente o que virá da UNITA. Se não for de acordo com a pretensão da UNITA, for de acordo com aquilo que é a declaração oficial da CNE, obviamente será o MPLA a tomar posse. De qualquer forma, a decisão do Tribunal Constitucional é a última, não há um recurso na ordem interna possível sobre esta decisão e, portanto, uma vez tomada, estão criadas as condições para que haja a tomada de posse do presidente. Eventualmente, poderão haver recurso a instâncias internacionais por iniciativa dos interessados, no caso da UNITA e da Casa CE, se quiserem, mas esses mecanismos não são vinculativos. Como sabe, os tribunais angolanos são tribunais com decisões soberanas, sobre cujas decisões nenhuma outra se pode sobrepor. Então, as entidades internacionais terão apenas um papel meramente persuasivo, no sentido de levar a que as instituições internas revejam eventualmente alguns erros, alguns aspectos que não estejam em abono
com a própria legalidade do processo, mas não terão, naturalmente, nenhuma capacidade de alterar o curso dos eventos de acordo com a decisão dessas entidades estatais angolanas. A minha última questão seria que peso jurídico tem esta decisão da UNITA de divulgar atas que têm em sua posse e exigir a CNE para fazer a comparação das atas? Eu penso que, do ponto de vista jurídico, há sempre de prevalecer a decisão da CNE, porque, de acordo com a lei, a CNE é a entidade oficial com capacidade de divulgar os atos eleitorais e os resultados que deles que são apurados em sede do processo eleitoral. Portanto, nenhuma outra entidade é reconhecida a função de divulgar os dados oficiais. E, portanto, a função desta divulgação paralela que a UNITA está a fazer é apenas no sentido de persuadir a sociedade, persuadir a opinião pública, no sentido de perceberem as reivindicações que ela está a fazer, a veracidade dos fatos, mas ela, de facto, essa reivindicação não é crucial, porque elas passam por uma espécie de validação essa que num primeiro momento passa pela CNE e num segundo momento pelo próprio Tribunal Constitucional. Se essas duas entidades não reconhecerem a veracidade, a autenticidade dessas atas, obviamente, do ponto de vista jurídico, estas demonstrações públicas, essas denúncias não terão valor absolutamente nenhum, senão no seu aspecto político de persuadir a sociedade no sentido de entender que a UNITA está a ser injustiçada apenas. Muito obrigado, jurista Albano Pedro, por se juntar a nós nesta edição especial da DW África. Eu é que agradeço, obrigado pelo convite e até já. Muito obrigado. E assim fechamos mais uma edição especial sobre as eleições angolanas aqui na sua DW África. Pode continuar a acompanhar mais notícias em dw.com/português ou também no nosso Facebook DW Português para a África e ainda no nosso canal do YouTube. Em nome de toda a equipa, agradeço imenso a sua companhia. Um forte abraço a todos. Tchau.